Mais uma vez, bom dia a todos aí. Eu sou o Luiz, CTO da Brasiline, e hoje a gente está aqui para falar sobre estratégias de cibersegurança voltadas para ambientes OT. Juntamente comigo nesse webinar temos o Emanuel Souza e o Marcos da Silva, que são engenheiros Fortinet, e eles vão falar para a gente aqui sobre o ecossistema Fortinet voltado para essa proteção, as estratégias de cibersegurança voltadas para o ambiente de OT. O OT meio que são soluções que vieram para a TI sem que a TI esperasse, vamos colocar assim, né? De uma hora para outra, a OT virou TI, e quando a gente trabalha dentro de empresas e a gente observa isso, a TI não via OT. E aí, do nada, falou, agora a gente precisa acessar o OT e acesso seguro. E a TI falou, cara, então para mim dar segurança eu preciso controlar e eu preciso ter visibilidade. Então acabou que para os CISOs, para os CTOs, para os gerentes de TI, se tornou um grande desafio. Ele garantir a segurança de algo que ele não conhece, que ele não controla. Então essa ideia dessa estratégia que a gente trouxe nesse evento é trazer essa visão macro e trazer essa visão de como a Fortinet e a Brasiline podem auxiliar as empresas nesse caminho de manter a segurança desses ambientes, sem precisar também se aprofundar em tudo que está lá dentro, mas como o Marcos vai se apresentar daqui a pouco, ele veio do mundo de OT, ele conhece ele lá com sua totalidade, sabe todos os desafios, então isso é muito importante para a gente. Então espero que todos tenham um excelente evento. A gente vai estar no chat disponível. Qualquer dúvida ou pergunta pode colocar no chat. Depois a gente pode estar respondendo hoje. Caso tenha algum ponto, pode responder posteriormente também. Lembrando que esse material ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube da Brasiline e que pode ser consultado posteriormente. Marcos, vou passar aqui a sessão para você e aí você vai ser o administrador e vai conseguir compartilhar a sua tela aí. Vocês se apresentam e faz as devidas apresentações em sequência. Apareceu para você aí a opção de compartilhar agora? Estamos vendo. Eu vou ficar com a minha câmera desativada aqui, mas eu estou online, só para não tirar a atenção mesmo. E qualquer coisa, é só falar. Perfeito, Luiz. Obrigado. Bom dia então, pessoal. Agora sim, entrando especificamente no tema. Estou aqui junto com o Emanuel. Vou me apresentar primeiro, depois peço para o Emanuel se apresentar. Eu sou engenheiro de desenvolvimento de negócios dentro da Fortinet, especificamente para OT. Então, a Fortinet tem uma vertical ali especificamente para OT, né? E o nosso trabalho é desenvolver negócios para o ambiente operativo. Tá? O meu background inteiro é dentro da automação, dentro da indústria, né? Vim aprender cibersegurança ao longo dos últimos anos dentro da Fortinet já. Então, isso me traz uma facilidade ali para entender a cultura, né? Entender a dinâmica e as tecnologias que são aplicadas ali e como que a gente pode trabalhar ali uma estratégia de cibersegurança dentro desse ambiente, tá bom? Só um pouquinho de mim. Ronal, por favor, se pudesse apresentar. Maravilha. Obrigado, Marcos. Obrigado, Brasiline, também pela oportunidade. Hoje eu sou System Engineer na Fortinet, com foco em desenvolvimento de canais. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em projetos de infraestrutura, redes, segurança. No passado, eu também trabalhei com vários projetos envolvendo redes de automação, principalmente no segmento de mineração e siderurgia, né? Então, é um prazer estar aqui com o Marcos hoje para falar desse tema que é tão importante atualmente. Então, vamos lá, né, Marcos? Apresentações já realizadas. Aqui um pouco da nossa agenda, né? A gente vai começar falando da Fortinet. Uma breve introdução. Depois o Marcos vai assumir para falar um pouco sobre o cenário atual de OT e como que a Fortinet pode ajudar nesses desafios de cibersegurança para a rede de OT. Falei certo, Marcos? Isso mesmo, Emanuel. Beleza. Então, vamos lá, gente. Acho que a Fortinet é uma empresa que dispensa apresentação, então não vou tomar muito tempo com essa introdução. Só a mensagem que a gente sempre gosta de passar, cara. A Fortinet já é uma empresa aí com mais de 20 anos de existência. É uma empresa que transformou esse mercado de segurança lá atrás com Firewall, SD-WAN, redes,
E se a gente for olhar o mercado de firewall atualmente, a gente tem hoje mais de 50% do mercado a nível global, e aqui no Brasil esse mercado ainda, esse domínio do mercado é maior ainda. A Fortinet, ela foi pioneira nesse conceito de plataforma de segurança, que é o nosso Security Fabric, e atualmente a gente possui um dos maiores portfólios de soluções de cibersegurança do mercado, né? Então isso traz muito conforto, muita segurança para a gente implementar essas soluções de segurança em qualquer segmento. A gente vai falar um pouco mais disso durante a apresentação. Pode passar, Marcos. Continuando, né, a tradução da Fortinet. A Fortinet hoje tem mais de 700 mil clientes, né, a nível mundial. Né, esses clientes confiam na Fortinet como provedor de segurança para os seus ambientes. As maiores empresas a nível mundial protegem seus ambientes com tecnologias da Fortinet. E se a gente for olhar aqui em questão de números, né, a gente pega lá o ranking da Fortune, que avalia 100 maiores empresas americanas. A Fortinet está em 73% delas. Se a gente for olhar o ranking da Forbes, que avalia as 2.000 maiores empresas a nível global, a Fortinet também está presente na maior parte dessas empresas. Se a gente for fazer análise, for olhar por segmento, né, a Fortinet também está presente nas maiores empresas por vertical, se for olhar saúde, varejo, telcos, indústria, e isso mostra que nossos produtos conseguem aliar tecnologia de ponta, eficácia de segurança com competitividade também, por isso que a gente tem essa dominância de mercado. E esse posicionamento que a Fortinet tem no mercado hoje só é possível já devido à cultura que a gente tem, né, disruptiva, de fomento à inovação. A Fortinet é a empresa de cibersegurança com maior quantidade de patentes em nível mundial. Então, cada patente que a Fortinet desenvolve, né, ela está pensando em trazer uma invenção útil para os nossos clientes, ou seja, uma feature, uma forma de trazer mais eficiência e capacidade de segurança para os nossos clientes. A Fortinet registra hoje em torno de 15 a 20 novos pedidos de patente a cada trimestre, e isso é mais que qualquer outra empresa de segurança cibernética do mercado. Isso mostra, de novo, né, que um comprometimento muito grande da Fortinet com a inovação e desenvolvimento dos produtos. E esse slide é só mais um exemplo, né, mas é digamos que a materialização disso que a gente vem falando, né? A Fortinet, ela tem uma visão estratégica de mercado e essa visão tem dado certo. Se a gente for olhar esse quadrante, ele é resultado de uma aposta da Fortinet de vários anos nesse movimento de convergência de rede e segurança como estratégia de produto. A Fortinet, ela é a única empresa que consegue estar nesses 5 quadrantes utilizando o mesmo sistema operacional para diversas soluções de segurança, né? Então, se a gente for olhar os 3 primeiros, a Fortinet, temos aqui as soluções de Firewall, redes e SD-WAN, onde a Fortinet ocupa a posição de liderança, e essas soluções possuem um nível de integração únicos, né, no mercado. Quem conhece as soluções da Fortinet sabe disso. E a gente tem também soluções de SaaS e SSE, que também são baseadas no nosso sistema operacional FortiOS, e tem integração também com as outras soluções e possibilitam a construção aí de uma plataforma de rede segura em todos os lugares, né? E isso nos dá uma tranquilidade muito grande no sentido de que a Fortinet está no caminho certo, e essa convergência de rede de segurança é um caminho sem volta, e a Fortinet tem se posicionado como um principal player nesse mercado. Mas o portfólio da Fortinet ele nos resume apenas em redes seguras, né? A gente tem um amplo portfólio de soluções para diversos casos de uso. Isso também faz parte da visão da Fortinet, né, de ter segurança aí para todos os locais onde a empresa precisar. Então, a Fortinet tem um portfólio de mais de 50 produtos, com foco em segurança de rede, conforme eu já mencionei, mas também com foco em proteção de aplicações, proteção de nuvem e operações de segurança, né? Tudo isso com automação e integração, que são características presentes em todos os nossos produtos, né? Em cada uma dessas verticais a gente tem vários produtos, mas não são produtos isolados, são produtos integrados que fazem parte do que a gente chama aí de Security Fabric. E essa plataforma de segurança, o Security Fabric, ele vai se apoiar em alguns pilares.
Então, só para citar alguns, né, a gente tem como necessidade de entregar performance e segurança, a Fortinet desenvolveu o seu próprio ASIC. Então, a parte de chipset que vai embutido dentro dos nossos dispositivos de hardware que são fabricados e desenvolvidos com a Fortinet, que conseguem trazer uma relação custo-performance muito atrativa. A gente tem também toda a parte de inteligência e serviços de segurança através do nosso centro de pesquisa contra ameaças, que é o FortiGuard, que alimenta toda a nossa estrutura de produto com as informações e a inteligência necessária para combater as ameaças. E a parte de IA, né? Hoje está sendo bastante falado no mercado. A Fortinet tem um uso massivo de inteligência artificial nos produtos já há bastante tempo, muito também fruto do trabalho aí do nosso FortiGuard. E o foco é sempre trazer novos recursos e aumentar a eficiência de segurança dos produtos. Mas a Fortinet também usa IA para facilitar a vida do operador através do uso de AI generativa, né? Então, o uso desse recurso permite, né, a interação com as ferramentas através de linguagem natural para poder otimizar as tarefas do dia a dia aí da operação dos ambientes, né? E eu também não poderia deixar de citar, né, um outro pilar muito importante, que é o tema do nosso webinar hoje, que é o nosso portfólio de soluções para segurança de redes operativas, né, a rede de proteção dos ambientes de automação, né? Então, a Fortinet, ela tem recursos específicos para trazer segurança para as redes de OT em vários produtos do nosso portfólio. Isso é característica que a gente traz através de assinaturas, através de capacidade de entender o funcionamento da rede de automação dentro dos produtos que vocês já conhecem e utilizam no dia a dia, né? Então, são produtos, serviços, funcionalidades que vão permitir uma proteção e visibilidade focada aí no ecossistema de OT. O Marcos vai falar mais sobre esse tema durante a apresentação e vocês vão poder conhecer mais sobre o portfólio de segurança da Fortinet para esse segmento. E só para mostrar, né, um pouco da competência da Fortinet, né, com as soluções de segurança para esse segmento de OT, a gente trouxe aqui um estudo da Westland que avalia soluções de segurança para diversos players de mercado, né? Então, segundo a Westland, as empresas atualmente têm 3 direcionamentos de investimento para o mercado de OT. Então, transformação digital, ou seja, modernização das plantas de OT, aderência às regulamentações, aí cada vertical de automação vai ter a sua regulamentação específica, o Marcos vai citar um pouco disso, e gerenciamento de risco, né? Permitir que isso tudo funcione com compliance, mas também com segurança. Então, o principal objetivo dos líderes de segurança de OT hoje é o quê? É minimizar o risco de um incidente cibernético e que esse incidente cibernético afete a confiabilidade, disponibilidade e segurança das operações de OT. Então, isso requer, né, uma arquitetura de segurança que consiga identificar as vulnerabilidades, mas também tem uma camada de controle de segurança para impedir que os atacantes consigam explorar as redes de OT. Com base nesses critérios, a Fortinet foi a empresa com mais capacidade de atender esses requisitos. Por isso que a Fortinet atualmente é a única empresa com posição de liderança nesse estudo, que é um estudo de terceiros, mas um estudo que vocês podem buscar mais informações na internet, que vocês vão ter mais dados, um detalhamento maior sobre esse estudo, mas a Fortinet é a única empresa em posição de liderança nessa avaliação. Até passo a palavra agora para o Marcos, se ele quiser também falar mais sobre o estudo e também para ele dar continuidade aí no nosso webinar. Maravilha, obrigado, Emanuel. Sobre o estudo, realmente ele mostra um pouquinho ali da competência da Fortinet de trazer soluções específicas para o ambiente operativo, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas o ambiente operativo ele tem as suas particularidades, é importante que a gente entenda eles e não tente os mudar, né? Porque ali já existe uma coisa muito bem estabelecida, então a gente tem que se adaptar a esse ambiente e trazer cibersegurança para dentro desse ambiente da forma como ele é, tá? Aí aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre a nossa estrutura dentro da Fortinet, além de tecnologias específicas, né, para o ambiente operativo, nós também temos um time específico para o ambiente operativo. Esse daqui é um time Latam e Canadá, nessa imagem. Da parte esquerda aqui, o pessoal mais de desenvolvedor de negócios, realmente ele, o pessoal um pouco mais comercial. E na parte direita, o pessoal mais da engenharia, de onde eu vou estar aqui também. Tá? Eu fico aqui em São Paulo, o meu chefe, que é o Leonardo Moreira, ele fica no Rio de Janeiro,
e aí tem mais outras 2 pessoas aqui no Brasil, com desenvolvedores de negócio, né, o Ivo e o Maza. O Ivo fica aqui em São Paulo e o Maza fica no Rio de Janeiro, tá? A similaridade entre todos nós é que todos nós viemos da indústria, né? Então a gente tem essa cultura do ambiente operativo bem enraizada na gente, né? Eu trabalhei bastante tempo dentro da indústria, então isso facilita um pouco para a gente entender o dia a dia e quais são os desafios da empresa. Beleza? Então, entrando aqui especificamente no tema, pessoal, eu quero compartilhar com vocês primeiro um overview sobre o que está acontecendo no ambiente de OT, né? O que realmente está mudando e por que hoje a gente fala de cibersegurança dentro desse ambiente operativo, tá? Então, se a gente for pensar uns 20, 30 anos atrás, as redes operativas, né, eram basicamente redes isoladas, completamente isoladas, com protocolos proprietários, normalmente protocolos seriais, né? A gente tem alguns exemplos como DeviceNet, Profibus, né, outros protocolos assim que são realmente bem específicos daquele ambiente operativo, e eles foram feitos para trabalhar de forma isolada, tá? Não existia nenhuma necessidade de se preocupar com alguma integração disso, tá? Ao longo do tempo, o que a gente observou foi uma evolução nesses protocolos, né? Eles passaram a ser encapsulados em TCP/IP, né? Então a gente passou a ter protocolos industriais que tem ali um TCP/IP encapsulado, né? Então os dispositivos passaram a vir com endereço de IP, MAC address, né? Uma rede bem fácil da gente trabalhar, com suítes bem específicos para o ambiente operativo. E também isso trouxe uma facilidade para a gente integrar com os ambientes de TI, né? Então, mas por que a gente vai integrar, né? Porque existem dados muito valiosos na produção. Então, a quantidade de produtos realizados no dia, o quanto você gastou de insumos naquela produção. É importante você trazer essa informação do ambiente operativo, tá? Então, esse movimento de trazer os protocolos encapsulados em TCP/IP, ele facilitou essa integração, né? Então, hoje a gente consegue trazer esses dados em tempo real para o ambiente de TI, né? Armazenar, de repente, em bancos de dados e fazer uma análise ao longo do tempo. Isso são coisas que realmente foram melhoradas, né, e a gente teve muitos ganhos operacionais em relação a isso, tá? E hoje em dia o que a gente percebe é exatamente isso, né? Uma integração cada vez maior entre esses 2 ambientes de TI e de automação. É um movimento que não vai ter retorno, tá? Então, com certeza, o que a gente vai ver cada dia mais é a integração entre esses 2 ambientes, tá? Então, aí a pergunta que fica é como que a gente faz isso de uma forma segura, porque por mais que quanto mais a gente integra esses ambientes, a gente normalmente tem uma maior ganho operacional, né, uma maior eficiência operacional, a gente consegue tomar decisões muito rápidas. Isso, de uma certa forma, expõe os sistemas de automação, né? Então, antes ele eram sistemas isolados, possuía, assim, um sorrisco por ser um sistema isolado, mas ele era completamente isolado. Hoje, a gente tem os sistemas trabalhando com os sistemas de TI. O ambiente de TI, por sua natureza, é um ambiente inseguro, né? A gente fica maleável, a gente fica, né, exposto a ameaças como phishing, zero day, né, coisas desse tipo, que podem acabar entrando dentro do seu ambiente de TI, né, e uma vez que você tem essa conexão, é muito mais simples ele se espalhar para o ambiente de OT, tá? Então, esse aqui é um pouco do contexto do que está mudando dentro do ambiente operativo e por que hoje a gente se preocupa, né, porque a gente está fazendo essa integração. Então, nos próximos slides, a gente vai ver um pouquinho sobre como que é o ambiente de OT, tá? Mas é importante a gente entender aqui também, que esses 2 ambientes, eles têm prioridades bem diferentes, tá? Então, quando a gente fala de cibersegurança para OT ou cibersegurança para TI, tá? É importante a gente saber que a gente tem que trabalhar estratégias diferentes, tá? Então, no ambiente operativo, a gente tem como principal pilar a disponibilidade. Disponibilidade é o que? É sempre que a rede, sempre que a planta, né, seu processo produtivo quiser operar, né, for necessário operar, ele tem que estar disponível para operar, né? Então, a ideia de cibersegurança para o ambiente operativo é manter a planta sempre operativa, né? Se ele vai trabalhar, se a planta vai operar ou não, isso é uma outra questão, mas é manter a planta operativa, né, disponível para ser utilizada, tá? Esse daqui é um dos principais conceitos ali, né, que vão guiar a nossa estratégia para fazer cibersegurança, vai ser sempre pensando em manter a disponibilidade. Eu vou mostrar mais para frente um caminho para a gente trabalhar isso, mas aí, em alguns quando eu estiver apresentando, né, a gente vai se questionar, pô, mas isso aqui é realmente necessário? É necessário a gente aplicar esse tipo de coisa? E a gente vai sempre voltar na questão da disponibilidade, porque algumas das estratégias vão ser sempre pensando em um evento catastrófico, um evento que você tem algum tipo de incidente cibernético, e aí a gente tem que manter a produção disponível para trabalhar, porque é ali onde que vai vir o faturamento da empresa, né? A quantidade de coisa que ela está produzindo, tá? Então, as estratégias de cibersegurança são sempre pensando em proteger esses sistemas para eles serem
para eles estarem passíveis a continuar a sua produção, mesmo no evento onde o ambiente de TI não esteja operacionado, vamos dizer assim, tá? Então, talvez essa seja a grande diferença do ambiente operativo, tá? E aí existem algumas normas que regem aqui o ambiente de OT especificamente, né? Existem alguns padrões específicos para o ambiente operativo de alguns segmentos, como a NARC-CIP, que é específico para o ambiente elétrico, tá? Principalmente nos Estados Unidos, aqui no Chile também. E a gente tem a ISO EC 62443, né, que é um standard bastante utilizado de cibersegurança para o ambiente operativo, tá? Uma referência muito forte. Ela é como se fosse a ISO 27001, só que para o ambiente operativo, tá? Então, é bastante reconhecida aí no mercado para a gente utilizar, tá? Como uma referência. A parte de conectividade e dispositivos, aí normalmente no ambiente de OT a gente vai ter protocolos bem específicos ali, um pequeno spoiler, normalmente são protocolos ali que não tem nenhum tipo de criptografia, como Modbus, talvez vocês conheçam bastante, né? Mas existem outros protocolos como BACnet, Ethernet IP, Profinet, são bem específicos daqueles dispositivos, desse ambiente, né? E aqui alguns dispositivos também que normalmente a gente vai encontrar, como PLC, IHM, DCS, SCADA, são algumas das siglas de dispositivos que a gente vai encontrar dentro do ambiente de operativo, tá? Também, enquanto no ambiente de TI, normalmente a gente vai encontrar switch, firewall, roteador, né? São um pouco diferente, vamos dizer assim, do ambiente de OT. Embora esses componentes a gente também vai encontrar lá, um pouquinho diferente, mas a gente também vai encontrar dentro do ambiente operativo, tá bom? Então, isso aqui é um pouquinho das diferenças entre esses dois ambientes. E aí, para a gente entender como que é o ambiente operativo, né? A reflexão que a gente vai ter que fazer aqui é por que ele é assim hoje, tá? Então, antes de eu começar a falar de uma estratégia para a gente fazer cibersegurança dentro desse ambiente, eu vou convidar vocês para refletir um pouquinho sobre o porquê das coisas serem assim dentro desse ambiente de operativo, tá? Por que hoje a gente tem sistemas legados, por que hoje a gente tem uma cultura de cibersegurança da forma como é. Então, eu vou fazer essa reflexão com vocês, porque isso ajuda, né, quando a gente entende a cultura, entende o porquê das coisas, aí ajuda a gente a pensar em estratégias de cibersegurança e entender o porquê das coisas, das estratégias de cibersegurança serem dessa forma, tá? Então, esse daqui é uma imagem que, vamos dizer assim, tem essa árvore aqui é uma árvore de vulnerabilidades, né, e aqui a gente tem as causas raízes, tá? Então, aqui, uma das causas raízes, vamos dizer assim, são sistemas legados, né, que a gente tem dentro do ambiente operativo. É muito comum a gente ter sistemas de automação ali, trabalhando por 20, 30 anos, às vezes até mais, tá? Porque eles foram feitos com esse intuito, tá? Então, o fabricante desse produto, quando desenvolveu esse produto, né, pensou em fazer um produto ali que vai durar bastante tempo, vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, em condições hostis, e ele vai performar bem, tá? Então, eles foram muito felizes em promover esse tipo de produto, porque realmente esses produtos duram bastante tempo, tá? Então, no ambiente operativo, não existe essa cultura de trocar o equipamento, por exemplo, a cada 2 anos, a cada 3 anos, porque apareceu uma coisa nova no mercado. Normalmente, esses produtos foram feitos aqui para controlar uma parte do processo, né? Por exemplo, CLP, IHM, né, SCADA, e ele vai fazer muito bem isso. Então, não há uma necessidade da gente ficar trocando, não há necessidade nem mesmo de fazer um upgrade de firmware nesses dispositivos, tá? Então, o que a gente vê, quando a gente desce para um ambiente operativo, é isso, tá? A gente vai encontrar diversos equipamentos legados lá, tá? Porque não há necessidade realmente de trocar, né? E não adianta a gente falar com eles, vamos trocar todo o seu parque, produtos mais novos, para eliminar uma vulnerabilidade aqui ou uma vulnerabilidade aqui. Isso não vai acontecer, ninguém vai mexer no processo, tá? Então, é uma coisa que a gente vai encontrar com tranquilidade no ambiente operativo, e a gente tem que, de alguma forma, trazer cibersegurança também para esses dispositivos legados, tá? E a gente tem que lembrar que um dispositivo legado que foi feito há 20, 30 anos atrás, ele não tem nenhum controle de cibersegurança, né, sobre as ameaças que a gente vê hoje em dia, tá? Então, né, quando a gente passa a conectar, o que acontece é que esse cara passa a ser um alvo muito fácil de ser explorado dentro do seu ambiente, tá bom? Aí um outro ponto aqui que a gente vê bastante dentro do ambiente operativo é um termo que a gente chama de COTS, Commercial Off the Shelf, mas seriam, por exemplo, softwares de prateleira. Basicamente, quando é muito comum, talvez vocês já tenham tido algum tipo de experiência nesse sentido, quando você entra no ambiente operativo e encontrar um Windows XP, Windows 7, Windows NT, né? E, pô, por que esse cara está fazendo aqui, né? Como que esse veio parar um Windows XP aqui, né? E o que acontece é o seguinte, quando os fabricantes de automação
eles vão desenvolver alguma solução de software, né, eles passaram a utilizar o Windows como software de prateleira ali, como seu sistema operacional, e desenvolver o software em cima do Windows, tá? Uma prática totalmente comum, só que eles têm que garantir que o software dele vai ser estável, né? Então tem que ser um software estável, porque ele tem que funcionar também 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pode travar no momento em que a gente tem que fazer alguma alteração no processo, por exemplo, né? A gente quer evitar isso. Então, os fabricantes de automação, eles gastam muitos recursos para conseguir, né, entregar uma solução estável, confiável ali para o fabricante. Então, quando sai uma nova versão de Windows, ele não vai simplesmente fazer novos investimentos para garantir, né, essa estabilidade novamente no software. Normalmente não é feito dessa forma, tá? Então, a gente garante ali a estabilidade nos sistemas operacionais, implementa, né, e se mantém trabalhando, assim, fornecendo esse tipo de produto por um bom período de tempo ali, né, garantindo essa estabilidade que a operação necessita, tá? Então, por isso, é muito comum a gente ver sistemas operativos bem antigos dentro do ambiente operacional, tá? E assim, normalmente o asset owner, né, a pessoa que detém esse ativo, ele não tem a liberdade para fazer atualização do sistema operativo, né? Então, o software ali, ele tem uma limitação de qual plataforma ele pode trabalhar, e normalmente o fabricante ele pode até falar, se você quiser, você pode fazer, mas é por sua conta em risco, né? Então, normalmente os usuários finais eles não fazem esse tipo de atualização, né? Porque, mais uma vez, prezam pela disponibilidade da planta. Então, às vezes você pode fazer uma atualização e causar um problema que não existia antes, tá? Então, dentro do ambiente operativo, a cultura é mais ou menos essa de manter as coisas como elas vieram, tá? Se a gente for pensar aí no Windows, sei lá, NT, né, sei lá de 1990, 95, antes de 95 com certeza, né, e até hoje isso funcionando, meio que o exemplo dessa cultura de que está funcionando, não mexe, tem que estar estável, bora produzindo. Exatamente, mano, exatamente. E assim, de alguma forma a gente tem que proteger aquele cara ali, porque agora a gente tem uma conexão do TI para lá, né? Então, imagina, conectar um Windows XP na internet, o que será que acontece? Então, é mais ou menos essa ideia aqui, tá bom, pessoal? E isso passa muito por esse tópico, né, que a gente está vendo agora, que é a cultura de cibersegurança, né? Então, historicamente, né, fiz engenharia ali de automação e controle também, a gente não tem, né, não teve nenhuma classe, nenhuma matéria especificamente de cibersegurança dentro do ambiente operativo. Trabalhei bastante em indústria, né, nunca tive uma sessão especificamente falando sobre cibersegurança no ambiente operativo, né? Isso tem mudado, claro, tem amadurecido, mas, enfim, ainda tem uma cultura muito enraizada de não se preocupar muito com a parte de cibersegurança, tá? Isso reflete em, por exemplo, senhas compartilhadas dentro do ambiente operativo, senhas padrões como admin, ou um stick note dentro do sistema operativo ali, né? Então, a parte de cibersegurança é uma coisa que a gente também tem que, de alguma forma, trabalhar ao longo do tempo, né, para melhorar aí a cultura de cibersegurança e reduzir os vetores de ataque, tá? A parte de tecnologia, claro, a gente tem, né? A gente sempre vai ter disponível no mercado opções, mas é fundamental que faça um trabalho também muito forte na cultura de cibersegurança dentro do ambiente operativo, tá? Porque as pessoas são vetores também de entrada de malwares, né, de ataques dentro do ambiente operativo, que podem causar tanto problema quanto alguém que vem de fora, tá bom? E aí outros pontos que normalmente a gente vê no ambiente operativo são os dispositivos de automação que estão vindo com outros protocolos, que normalmente a gente via protocolos de TI, né, provavelmente, mas estão sendo implementados também nos dispositivos de automação, tá? Então ele vem ali com web browser, ele vem ali com FTP, ele vem com SNMP, né? Isso tudo para facilitar o pessoal da operação a configurar, a trazer alguma informação, trazer logs desses dispositivos, né, para fazer manutenção. Só que isso acaba colocando também novos vetores de ataque a esses dispositivos, né? Então, de alguma forma, a gente tem que lidar com eles também. Então, a gente vai ter um misto, a gente vai ter dispositivos extremamente antigos ali, com protocolos bem antigos, né, especificamente de OT, e a gente vai ter esses produtos mais novos, né, que vêm com esses protocolos de TI, mas normalmente também não são protocolos seguros, tá? A gente vê FTP, a gente vê HTTP, né? Então, de alguma forma, a gente também tem que trabalhar isso dentro do ambiente operativo, tá? E aí, algumas perguntas que normalmente a gente escuta, né? O cliente falando que a rede é completamente isolada, né? A gente vê esse tipo de situação quando a gente faz alguma entrevista com os clientes, né? E fala, minha rede é totalmente isolada do ambiente de TI, a gente não tem nenhum risco, né?
ou às vezes ele tem um firewall de segmentação, inclusive, né, entre um ambiente e outro. E esse slide aqui é para mostrar um pouquinho sobre que mesmo assim, mesmo se a gente tem uma rede bem segmentada, ou se a gente tem uma rede totalmente air-gapped, a gente ainda tem pontos que a gente precisa trabalhar para garantir a segurança da sua rede de OT. Tá? Então, alguns deles aqui, pendrive ou notebook. Então, imagina, eu pego o meu pendrive, conecto no computador aqui, imagina que um computador que esteja infectado, e aí depois conecta na minha rede operativa, num servidor que está na rede operativa. Pronto, aí a gente já tem uma rede que estava completamente isolada, que agora eu introduzi um novo vetor de ataque dentro dessa rede que estava completamente isolada. Ou uma coisa que também acontece bastante, né? Dentro da automação, existem fornecedores que precisam coletar algum tipo de log dos seus produtos que estão trabalhando nessa rede. Então, vem o fornecedor, traz o seu notebook, né, onde ele usa para acessar e-mail, usa para acessar a internet também, conecta esse seu computador na rede de automação aqui, tira os logs que ele precisa, né, e aí, né, faz o trabalho dele posteriormente. Mas esse ponto de você trazer um computador que acessou a internet e depois acessou a rede aqui, ele pode introduzir um novo vetor de ataque, tá? Mesmo de uma forma indireta, vamos dizer assim, e é uma coisa que comumente a gente vê no ambiente operativo, tá? Outro ponto são os cyberatacantes que podem explorar aqui vulnerabilidades, ou um firewall que não esteja bem configurado, ou um firewall que não esteja, vamos dizer assim, trabalhando, né, com as particularidades do ambiente de OT. Tá? Então, aí, ainda assim, cyberatacantes podem explorar brechas aqui nesse firewall de segmentação interna e acessar o seu ambiente operativo. Tá? Então, esses são alguns riscos. E, assim, a gente sempre discute um pouquinho, porque a gente escuta bastante alguns clientes falando, minha rede é completamente isolada, então eu não tenho nenhum risco, mas na prática não é bem assim. Tá? Marcos, tem um caso também, mesmo nessas redes que são, entre aspas, completamente isoladas, né? Tem lá o desenvolvedor, o responsável por aquele software que vai fazer a operação de automação, ele está lá na Índia, está lá na China e tudo mais. Em algum momento ele vai precisar conectar, vai lá, deu um problema, tem que conectar as preces no ambiente. Então vai ser uma conexão remota, então vai acabar expondo esse ambiente também a algum tipo de ameaça, né? Você vai até falar mais sobre isso, mas na hora que aperta, né, deu algum problema, precisa de uma atuação urgente, não vai esperar o consultor pegar um avião, sair lá da Índia e cair aqui no Brasil para poder resolver o problema. Tem que ser na hora, vai ser TeamViewer, vai ser da forma que tiver, se não tiver as soluções adequadas para esse tipo de situação. Exatamente. Isso é muito comum, tá? A gente vai explorar um pouquinho esse conceito de acesso remoto, mas é muito comum a gente ver esse tipo de dia a dia que o Emanuel trouxe aqui, né? Então, numa urgência, num cenário de urgência, a gente vai fazer da melhor forma, né, que a gente entende que seja prezando pela disponibilidade da planta, né? Então, vai ser sempre nesse cenário, tá? E aí que algumas outras coisas que a gente vê no ambiente operativo com uma certa frequência são protocolos de operação mesmo no ambiente operativo que não possuem nenhum tipo de criptografia, tá? Então, quando eles foram feitos, né, também há 10, 15, 20 anos atrás, né, a gente não se preocupava com cibersegurança no ambiente OT, né? Então, era mais para facilitar a integração desses dispositivos. Então, o impacto que a gente tem hoje é que são protocolos que não tem nenhum tipo de criptografia, né? Então, é fácil alguém ter acesso a esse protocolo, né? Conseguir modificar os dados, não tem autenticação, não tem autorização, né? Então, ele consegue estabelecer uma nova sessão, mudar os dados ali e causar um grande problema no seu ambiente operativo. Por isso que esses protocolos aqui industriais, eles não devem atravessar ali a fronteira com TI, né, e chegar de alguma forma no ambiente de TI. Eles têm que ficar dentro do seu ambiente de OT especificamente, porque eles têm essas características aqui. Tá? Outro ponto que a gente vê bastante no ambiente operativo são as aplicações de automação mesmo, que não tem nenhum controle. Normalmente elas têm, tá? Elas possuem ali a possibilidade de você criar um controle bem granular de usuário, que cada usuário pode fazer na aplicação, mas na prática, às vezes, eu não vou generalizar, tá? Mas muitas vezes a gente vê cenários onde a pessoa, qualquer usuário, né, de manutenção ali, vamos dizer assim, ele tem acesso ao software de automação, né, e ele consegue modificar tanto funções que não são tão críticas, quanto funções que são muito críticas, né? Então, se a gente tem algum cyberatacante que consegue acessar esse tipo de software, aí ele acaba tendo acesso a todas as funcionalidades aqui da aplicação do seu processo, tá? Então, aí o dano pode ser bem grande sobre o que ele pode fazer. E aqui também os dados que vêm de um CLP ou de um sistema de automação e vão para um sistema de monitoramento, né, que a gente chama aqui de HM, SCADA, né, normalmente
eles não têm aqui uma validação da informação que está saindo daqui e chegando aqui, tá? E aí eu tenho 2 pontos. Ou ele não tem esse recurso tecnológico nos produtos para fazer essa validação de que a informação que está saindo daqui, chegando no supervisório, é uma informação que não foi modificada no caminho, ou ele tem um recurso tecnológico para fazer isso, mas não foi implementado, né? E aí passa pela questão da cultura de cibersegurança, da gente não acabar não falando tanto sobre cibersegurança dentro desse ambiente, tá? Então tem esses 2 cenários. O ponto é que se você tem uma modificação das informações que saem do processo aqui e chegam na informação onde vai realmente monitorar o processo pelos operadores, né? Então, imagina se a gente tem daqui para frente um processo que está totalmente descontrolado, mas a informação que chega aqui é a informação que o processo está dentro do normal, aí realmente a gente vai acabar tendo um problema muito grande ali no processo, tá? Existem alguns casos que já aconteceram assim, o Stuxnet é um exemplo de como foi feito isso, né? Ele maquiava os dados que iam para a EHM e modificava o processo, tá? Então, esse daqui é um pouquinho do histórico do porquê que essas coisas acontecem. 2 motivos, ou não foi configurado, ou não existia tecnologicamente a possibilidade de fazer isso, tá bom? E aí, como que a gente faz aí uma adoção flexível, vamos dizer assim, de uma jornada de OT para a gente melhorar ou criar maturidade, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir endereçar tudo isso de um dia para o outro, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, é importante a gente entender quais são os itens, as prioridades, né, para a gente trabalhar isso, e aí, né, criar aí no seu roadmap uma forma de colocar isso no seu budget, nas suas iniciativas de cibersegurança, tá? E aí, pessoal, o primeiro ponto é sempre a gente ter uma segmentação muito bem feita entre esses 2 ambientes, tá? Então, os dados que vêm aqui do ambiente operativo e vão para o ambiente de TI, ali, de alguma forma a gente precisa analisar no ambiente de TI, a gente vai ter aí as principais normas vão trazer esse tipo de recomendação, tá? Tanto o NIST quanto a 62443, que é você ter um firewall de segmentação interna entre esses 2 ambientes, tá? Um mecanismo aqui de controle desse fluxo de dados, e uma zona que a gente chama de zona demilitarizada, né? Que é uma zona neutra aqui, né, para a gente intermediar o tráfego. Nessa zona, a gente vai ter servidor, banco de dados, né, outras ferramentas aqui. Então, imagina o seguinte cenário, a gente falou lá no começo que a gente está vendo cada vez mais essas informações do ambiente operativo sendo tratadas aqui no ambiente TI, ou seja, tem essa necessidade de trazer as informações para cá. Como que a gente traz isso de uma forma segura? Tá? Então, o fluxo de informação é o seguinte, ao invés de a gente conectar o ativo, né, de automação diretamente no ativo de TI, a gente vai coletar, na verdade, os dados desses ativos de automação e a gente vai armazenar nos servidores de uma DMZ aqui. Tá? Então, a gente vai ter um banco de dados, um servidor, e a gente vai armazenando esses dados aqui. Tá? Ele passa por um controle aqui desse firewall de segmentação interna, tá? A gente gerencia ele aqui, e aí a gente mantém esses dados dentro desses servidores na DMZ. Os sistemas de TI que precisarem acessar esses dados para criar dashboards, para criarem relatórios do ambiente operativo, eles não vão buscar mais no ambiente de OT, especificamente, né? Eles vão buscar na DMZ. Então, a DMZ ela vai virar ali uma zona de baldeação, vamos dizer assim, entre esses 2 ambientes. Tá? E a gente tem um firewall controlando essas segmentações. É um firewall aqui, por exemplo, com 3 perninhas, uma para o ambiente operativo, uma para DMZ e uma para TI, é um firewall já suficiente para a gente conseguir fazer esse controle de fluxo. Tá? E é importante que esse firewall aqui ele tem algumas capacidades bem específicas para esse ambiente operativo. Tá? Então, é importante que ele tenha capacidade de interpretar os protocolos industriais que estão trabalhando aqui, que ele tem IPS, né, recursos de defesa específicos para esse ambiente operativo, né? Então, caso a gente tenha algum ataque que esteja mirando esse ambiente, né, é importante que ele tenha IPS específicos para definir esses dispositivos, tá? Então, o papel do firewall aqui é realmente fazer essa intermediação do que entra nesse ambiente e o do que sai, né, sempre utilizando a DMZ como uma zona de baldeação para a gente fazer esse trabalho, tá? Então, assim, quando a gente tem uma segmentação bem feita, isso facilita muito, né, a gente ter esse fluxo de dados bem definido, a gente consegue avançar bastante ali na segurança dentro do seu ambiente, tá? E aí, posteriormente, a gente pode trabalhar em cenários de zonas e conduítes, tá? Então, aí a gente já está falando de segurança dentro do ambiente operativo, tá? Então, aqui é comum nos ambientes industriais a gente ter vários processos, tá? Então, tem linha 1, linha 2, ou processo A, processo B, às vezes são geograficamente dispersos, tá? E o que a gente não quer, o que a gente quer evitar no ambiente operativo, é que um comprometimento, tá, em cada uma dessas linhas
ela afete todas as outras linhas, tá? Então, é comum que essas linhas aqui se conversem, tá, ao longo do processo. Então, o que a gente faz é que a gente define ali em zonas, tá, esse conjunto de dispositivos ali que possuem o mesmo security level, vamos dizer assim, e aí a gente define isso como uma zona, tá? Então, esse cara aqui é uma zona. Toda informação que ele vai passar para outra zona, ela vai ser inspecionada também, pode ser até pelos faros de segmentação aqui, ele vai ser inspecionada antes de chegar nessa outra zona. Porque se a gente tem algum comprometimento nessa zona aqui, a gente consegue identificar antes dela se espalhar para as outras zonas, tá? Então, isso ajuda bastante em você evitar uma parada completa na sua produção, né? Em conter ali um malware, algum problema somente naquela zona, tá? A gente consegue controlar muito bem esse tipo de sistema. E também esse conceito de zonas e conduítes também ajuda a gente a escalonar os investimentos, tá, em relação à cibersegurança. Porque você pode ter zonas mais críticas do que outras, tá? Então, de repente, uma parte do seu processo, ele é uma parte que se parar, ele vai parar o restante do seu processo, né? Então vai causar um grande problema. E existem zonas aqui, ou partes do processo, que você parar não vai afetar tanto assim, tá? Então aí a gente consegue também escalonar os investimentos aqui para cada uma dessas zonas de acordo com a criticidade delas, tá bom? O terceiro ponto, até que o Emanuel comentou, é essa necessidade de ter, né, um ambiente sendo acessado de forma remota, né? Então, seja por um fabricante, seja por um terceiro, ou até mesmo por um usuário da própria companhia, que precisa fazer algum acesso remoto ali no ambiente, tá? Isso é uma demanda muito comum, tá? E aí, como que a gente consegue fazer isso de uma forma segura, tá? Então, estamos trazendo aqui também um cenário onde a gente consegue trabalhar. E aí, mais uma vez, a gente utiliza a DMZ, né, para fazer esse tipo de cenário, que na DMZ é onde a gente teria um jump server, uma ferramenta ali que proporciona fazer esse acesso remoto de segurança, né? Então, quem está de fora da companhia, ele não vai acessar diretamente o ativo, né? Ele vai passar pelo seu faro de borda, ele vai passar pelo seu faro de segmentação interna até acessar a DMZ. Aí na DMZ ele vai ter novas credenciais, ele pode ter mais um múltiplo fator de autenticação, e aqui é onde você vai armazenar todos os ativos de automação que esse usuário especificamente pode acessar. Então, de repente, ele não vai ter mais um acesso a uma VLAN inteira, tá? Ele vai ter um acesso exclusivamente àquele ativo que ele pode acessar, tá? E a comunicação entre esse jump server e o ativo, ela é inspecionada por esse faro de segmentação interna. E aí a gente tem recursos como gravar, né, o que ele está fazendo naquele ativo, tá? Tudo que ele está fazendo a gente consegue gravar. Se ele precisar transferir arquivos, a gente consegue monitorar, tá? Então, quando a gente tem uma arquitetura já bem trabalhada nisso, fica fácil a gente ter esse tipo de controle, tá? De acesso remoto, né? E ter ferramentas aqui na DMZ que te proporcionam tanto a segurança, né, no acesso a esses ativos críticos, quanto também uma posterior auditoria, né, e controle do que foi feito no seu ambiente, tá? Você pode rever essas gravações, pode criar relatórios de quem fez esse tipo de acesso, tá? A gente tem uma ferramenta bem específica para isso, tá? Mas o importante aqui é principalmente a parte da proteção, né, da gente ter uma arquitetura bem definida com isso e a gente criar um cenário ali que proporcione esse acesso remoto que é necessário, né, e que a gente consiga fazer isso com segurança, tá bom? Avançando aqui, pessoal, aí a parte de proteção de endpoint. Então, a gente viu anteriormente que é muito comum a gente ter Windows legados aqui, sistemas legados no ambiente operativo, e é também comum a gente ter sistemas que não têm sistema operativo, tá? Então, CLP, DCS, RTO, ele é uma caixa preta, a gente não consegue instalar nada lá, tá? Então, a gente tem que, de alguma forma, também fazer proteção. Nos sistemas que tem algum sistema Windows ali trabalhando, ou seja, ou Linux, existem ferramentas de endpoint que a gente pode instalar, né, com certo cuidado. O FortiClient, o FortiDR especificamente, a gente consegue trabalhar até o Windows XP, então ele tem um range bem amplo ali para a gente trabalhar, e aí a gente consegue instalar em vários equipamentos desse ambiente, tá? E aí os equipamentos que você não tiver autorização do fabricante ou que não for necessário instalar, a gente tem que criar algum mecanismo para monitorar o tráfego daquele componente, de tudo que ele está mandando para fora, tá? Então, a gente tem que isolar o máximo possível e acompanhar esse tráfego que está passando ou que está saindo dele, tá bom? Lembrando também, né, Marcos, o EDR, ele tem por característica ser bem leve, né? Então, ocupar muito pouco recurso de memória, processamento. Então, para
se eu ter um footprint muito baixo dentro do sistema operacional desses ambientes que são críticos, né? Então, por isso que é uma tecnologia bastante recomendada para proteger esses endpoints no ambiente de automação. Perfeito. A gente tem já também casos do nosso EDS sendo aplicado diretamente no ambiente operativo, e a característica dele é exatamente essa que eu não trouxe, né? Dele ser mais leve e também da gente ter um range maior de sistemas operacionais que a gente pode trabalhar. E aí, quando a gente tem esses sistemas de EDR, né, de Endpoint Protection, o software de atualização deles, né, para a gente fazer um upgrade de patch, esse tipo de coisa, né, lembra, esse ambiente operativo ele não vai estar conectado à internet, então a gente vai ter um servidor, mais uma vez, na DMZ, aí da DMZ a gente tem sim uma perninha passando pelo firewall que pode acessar a internet, ele recebe as atualizações aqui e aí sim ele manda para os ativos que estão no ambiente operativo. Tá? Então é uma outra estratégia que a gente tem para conseguir atualizar, utilizar DRs aqui dentro do ambiente operativo. Tá? Aí o conceito de ZTNA é para a gente restringir o acesso dos usuários aqui somente aos ativos que ele tem realmente necessidade de acessar. Tá? Então, dentro do ambiente operativo é muito importante a gente controlar também os usuários internos, né, o que eles podem fazer, quais são os ativos que eles podem acessar, né? Não porque eles querem causar algum dolo, né, quando é um problema no processo produtivo, não é isso, mas é porque eles têm conhecimento e têm oportunidade para fazer alguma modificação que, de repente, pode ocasionar uma parada no processo produtivo. Tá? Então, a gente tem que criar alguns mecanismos de controle também para os usuários internos do ambiente operativo. Tá? Outro equipamento que vem nesse sentido seria a parte de orquestração. Né? Então, uma vez que a gente já tem os perímetros de segurança bem controlados, com segmentação, DMZ, controlando o acesso remoto, é importante a gente controlar também o acesso local à rede. Tá? Então, a gente trouxe alguns exemplos inicialmente de fornecedores que conectam o computador diretamente à rede, né? Como que a gente consegue controlar se tem algum componente ali infectado conectando direto na sua rede, tá? E a gente tem ferramentas que podem trabalhar nisso. NAC é um grande exemplo, né? Então a gente pode trabalhar com ferramentas de NAC para controlar esse acesso direto à sua rede, tá? E também aqui, pessoal, passa bastante pela parte de cultura, tá? Então eu sempre trago para os nossos clientes a possibilidade de eles trabalharem em processos, né, para criar procedimentos assim, né, para quem vier de fora e ter essa necessidade de acessar a sua rede, e também de conscientização dos operadores e dos manutentores que estão dentro desse ambiente, tá? Então são três pilares que a gente tem que trabalhar muito forte dentro desse controle de acesso à sua rede, tá bom? Aí aqui, na parte de proteções avançadas, a gente está falando de mecanismos de controle que, pensando em ameaças avançadas, tá? Ameaças que de alguma forma conseguiram bypassar suas barreiras de segurança, né? E que a gente tem que de alguma forma detectar que tem alguém na sua rede, tá? Existem algumas formas de a gente fazer isso. Uma das formas é com o que a gente chama de honeypot ou deceptor aqui dentro da Fortinet, tá? Que é você simular, criar uma armadilha digital aqui dentro do seu ambiente operativo, né? São ativos que você pode simular, ele vai ter um endereço de IP, vai ter um MAC address, e aí você simula um CLP, um EHM, algo do tipo. Qualquer pessoa que interagir com esse ativo é das duas uma. Ou um cyber-atacante que está escaneando a sua rede e acabou escaneando esse ativo digital também, essa armadilha digital, ou é um operador, né, que não foi bem treinado ali, por exemplo, que está tentando fazer alguma coisa nova, e aí ele acabou entrando ali caindo nessa armadilha também, tá? E aí a gente traz ali a parte de treinamento e conscientização para ele também. Então, isso aqui é uma ferramenta pensando em ameaças avançadas e persistentes que podem já estar na sua rede e que você não tem visibilidade, tá? Então, o Deceptor ajuda bastante nesse sentido. E, por fim, aqui dentro dessa sequência, a gente ter logs, né? A gente trazer as informações aqui para um sistema de monitoramento, tá? Então, dentro do ambiente TI é muito comum a gente ter log de tudo que acontece. Agora, dentro do ambiente de operação, normalmente a gente não tem visibilidade do que acontece lá, né, de incidentes cibernéticos e tudo mais. Então, quando a gente começa a popular, né, o nosso sistema operativo com essas ferramentas de cibersegurança, criando os controles recomendados, a gente começa a receber alertas em incidentes cibernéticos dentro desse ambiente. E é importante que você tenha as ferramentas, né, capazes de trabalhar com esses logs, vamos dizer assim, específicos desse ambiente. Né, e aí você cria KPIs, cria relatórios específicos de cibersegurança dentro desse ambiente, tá? É extremamente importante que a gente tenha esse tipo de visibilidade
de logs e do que está acontecendo dentro desse ambiente, tá? E aí, a maioria das vezes é as mesmas ferramentas, né, como Cien, Soar, no nosso caso até o Analyzer, e ele tem uma feature a mais específica para o ambiente operativo para a gente lidar com aqueles logs, tá bom? Eu acho que esse ponto fica bem nítido, né, Marcos? Como que, até pensando no tema do webinar, estratégias de segurança para redes de automação, como que a gente pode aproveitar muito da cultura e muito também da maturidade de segurança que a gente tem no ambiente de TI, obviamente trazendo o entendimento, né, das particularidades, das regulamentações, dos protocolos da rede de IoT, mas usar esse conhecimento para também elevar a postura de segurança para esse ambiente, obviamente, de novo, observando as características, as particularidades dele, mas dá para a gente fazer um paralelo bem legal entre esses dois ambientes. É isso mesmo. Muitas vezes a gente vê cliente que já tem as políticas, né, os procedimentos aqui no ambiente de TI, o que ele faz é replicar para o ambiente de IoT, mudando alguma coisinha ali para ficar melhor aplicado. Ótimo ponto, né? E aqui, pessoal, seguindo, né, a gente também já entrar na reta final aqui da apresentação, isso aqui é um pouquinho da nossa plataforma de cibersegurança, tá, específica para IoT. Se vocês olharem, grande parte dos produtos são os mesmos que você já conhece, de repente já utiliza no ambiente de TI. O que acontece é que a maioria deles vai ter uma feature específica ali para o ambiente operativo, tá? Isso vem muito do nosso serviço de inteligência, né, o nosso FortiGuard Lab, e a gente tem assinaturas específicas de protocolos industriais, a gente tem assinaturas específicas de IPS para o ambiente operativo, né, ou seja, ataques focados no ambiente operativo, né, e a gente promove essa base de dados aqui para todos os nossos produtos, né, então os nossos produtos vão estar classificados nesses pilares aqui, né, então a gente fazer uma segmentação de rede, né, então aí vão ter firewall, switch, extenders, a gente consegue promover aqui um acesso remoto com segurança, né, no seu ambiente, utilizando sistemas com múltiplo fator de autenticação, ferramentas como SRA, né, o SASE também pode ajudar nesse sentido, dependendo da arquitetura do seu ambiente, tá? E a parte de convergir toda a parte de logs, tá? Então, tudo que treina de log no ambiente operativo, log do ambiente de TI, a gente começa a criar métricas desses dois ambientes e entender, né, um comportamento anômalo que tanto vem de fora para dentro, quanto vem vindo do ambiente de IoT para o ambiente de TI, por exemplo, tá? Esse é um pouquinho aqui do nosso cenário, e aqui é um pouquinho do nosso portfólio de produtos rugged, né? Então, são produtos que a gente consegue implementar dentro do ambiente operativo, são dispositivos que a gente chama de fanless, ou seja, não tem uma ventoinha aqui, eles conseguem trabalhar em temperaturas de um range maior, tem uma maior robustez em relação a interferências eletromagnéticas, tá? E a gente consegue trabalhar muito bem nesses ambientes, tá? Tanto firewall quanto switches, e também access points que a gente consegue trabalhar dentro desse ambiente, tá? Então, sempre que for necessário aplicar um produto especificamente no ambiente operativo, né, essa é a linha de produtos que a gente vai trabalhar, tá? E aqui um serviço que a gente faz também dentro da Fortinet, que pode ser bastante interessante para quem esteja nos assistindo, é um trabalho de avaliação de maturidade cibernética do ambiente operativo, tá? Então, a gente faz algumas perguntas. Às vezes a gente visita a planta do cliente, tá? Tem um questionário aqui baseado nesses 5 domínios: identificação de ativos, controle de acesso, segmentação, e a gente consegue trazer como que está o seu ambiente, né? Um raio-x ali de como que está o seu ambiente, né? Em cada um desses domínios, né? A gente consegue trazer uma escala e aí trazer algumas ações recomendadas, né? Normalmente pautadas em normas, tá? Ou NERC-CIP, ou NIST, ou 62443, bem agnóstico, tá? E aí a gente começa a trazer os riscos de você manter o equipamento como está, né, o seu cenário como está, e quais seriam os passos para a gente ir melhorando isso. No final, a gente começa a ter uma situação, um roadmap, vamos dizer assim, tá, que vai ser basicamente algo como esse. Então, uma jornada pautada em fases, tá, que a gente está simulando um cenário com 2 fases, mas poderiam ser 6, 7 fases, aí de acordo com cada cliente, tá, mas a ideia é a gente criar um faseamento lógico, tá, para você melhorando a postura de segurança dentro do seu ambiente. Tá? E aí, normalmente, na primeira fase, é sempre a parte de segmentação, tá? E proteção no seu ambiente operativo, tá bom? Aqui eu deixo para você... Pode falar, Emanuel. Não, eu só ia comentar que o mais bacana desse trabalho de avaliação de maturidade, esse faseamento,
que ajuda também na defesa de investimento, né? Você fazer essa projeção ano a ano de qual vai ser o investimento de cibersegurança para as redes de OT e facilita essa comunicação interna, né, na defesa interna para esse investimento. Então, é uma ferramenta aí sensacional. Exatamente, a gente vê isso muito de clientes, né? A gente faz esse trabalho, é um trabalho gratuito, tá? Não lembro se eu falei, e aí algumas vezes o cliente ele faz exatamente isso, ele consegue usar esse trabalho como uma justificativa interna para conseguir investimentos, né, investimentos faseados. Eu deixei aqui, pessoal, essa página, ele tem um QR Code para você acessar esse link de maturidade, e aí você pode responder algumas perguntinhas para entender como é que está o seu ambiente, e deixar anotado se você gostaria de ter alguma relação nesse tipo de trabalho. Tá? Claro, podem contar também com o apoio da Brasiline, né, se vocês têm um contato mais estreito com eles, e aí eles nos acionam também para a gente fazer esse tipo de trabalho em conjunto, tá bom, pessoal? Bom, e aí, para a gente finalizar aqui, o que a gente discutiu, só para a gente concluir, né, a gente viu os principais desafios, o que tem acontecido no ambiente de OT. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? A minha ideia aqui era trazer um pouquinho para vocês sobre por que das coisas serem assim, né? Então, muitas vezes a gente conversa com o pessoal de TI, fala, pô, o cara de automação tem um Windows XP lá, não sei por quê e tal. Então, a ideia aqui é a gente entender o porquê das coisas serem assim, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e o que está mudando. A gente viu um pouquinho sobre como que a Fortinet endereça, né, aquela jornada que a gente tem. E dentro dos nossos produtos, a gente viu toda a parte de inteligência que vai estar ali por trás de cada um desses produtos focados, né, no ambiente operativo. E aí, por fim, a gente viu também essa possibilidade, né, que a gente tem no nosso portfólio de fazer essa avaliação de maturidade, né, cibernética no ambiente operativo dos nossos clientes, e a gente passa a entender como é que está o cenário, cria uma jornada ali para melhorar a maturidade do ambiente cibernético, tá bom? Bom, pessoal, da minha parte era isso. Agradeço a disponibilidade de tempo de vocês. Espero que a gente tenha contribuído aí com o entendimento de todos, tá? Também legal. Agradeço aí a Brasiline pelo espaço, né, para a Fortinet poder levar essa mensagem para os clientes. Agradeço a todos que participaram e até uma próxima. Eu passo a palavra aí para o Luiz. Não, show de bola, obrigado aí a apresentação, Manuel e Marcos, foi excelente, deu essa visão pra gente geral, né, de início ao fim. A gente falou bastante em fábrica, o Marcos falou bastante lá de OT, mas eu queria só pontuar que o OT a gente tem em todos os locais, tá? Às vezes não com uma planta tão específica, mas a gente tem outros equipamentos de OT, IoT que entram dentro da TI e que a gente tem que ter a segurança do mesmo modo. Às vezes eu tenho dentro do meu data center um gerador de energia, 2 no breaks e um ar-condicionado, que são equipamentos de OT que estão dentro da minha rede e que podem sofrer esses níveis de ataque, esses níveis de manutenção remota do mesmo modo. Eu gosto de dar exemplos com ambientes hospitalares, onde tem tomógrafos, equipamentos de ressonância. Todos esses equipamentos já têm contrato de suporte com empresas fora do país. Então, tudo isso são pontos de acesso que você libera para dentro da sua rede e que são OT, que são equipamentos que você não controla e que são totalmente operacionais dentro do seu ambiente. Então, a OT hoje está em todo lugar, né? Então, não é só mais para uma fábrica. Dentro de um shopping tem OT, dentro de uma escola tem OT, dentro de um hospital tem OT, dentro de um escritório tem OT. Então, isso está mais abrangente do que somente o chão de fábrica, mas o chão de fábrica também é o lugar onde a gente tem mais incidência. Por isso que ele é mais focado nesses pontos aqui. Conforme eu disse ali no chat, a gente está à disposição, não teve nenhuma dúvida aí, a apresentação do Marcos foi tão excelente e do Manuel que nem gerou dúvida, mas se tiver qualquer outra dúvida ou ponto, a gente também está à disposição, os nossos canais estão sempre disponíveis aí para vocês, e conte com a Brasiline, com a Fortinet para deixar a sua rede cada vez mais segura e protegida. Obrigado a todos pelo tempo e a participação, em especial Marcos e Manuel.